Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nós estamos de volta ao Caminhando, hoje comentando o Evangelho desse domingo, e eu tenho a alegria de estar com Darlan Oliveira, nosso querido irmão em Salvador, e ele vai nos introduzir no tema do Evangelho. Salve, salve, meu povo. É sempre bom estarmos aqui, caminhando. E neste domingo, 23º domingo comum do ano, escutamos o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos de 15 a 20. Esse é o texto central no discurso de Jesus sobre como deve ser a comunidade dos seus discípulos e discípulas. Marcelo, que mensagem imediata a gente pode receber desse texto? Darlan, nesse texto, Jesus nos ensina como viver entre nós o que a gente chama de correção fraterna, quer dizer, como é que um corrige o outro quando erra, quando alguém erra. E a comunhão, quer dizer, a unidade da gente como sinal e sacramento da presença de Deus no mundo. Então o Evangelho é sobre isso, e isso é a mensagem central. Muito bem. Em qualquer relação humana, qualquer grupo, é normal surgirem conflitos. A gente vive vários exemplos disso. E como soluções para tais conflitos, esses conflitos internos nas comunidades, Jesus propõe o diálogo como esse caminho de reconciliação. O estranho é que Jesus pede para quem O estranho é que Jesus pede que a parte ofendida vá atrás de quem ofendeu, para tentar esse diálogo. E normalmente a gente vê o contrário, A gente diria também o contrário. A pessoa que errou é que devia tomar essa iniciativa de ir até quem foi ofendido. Segundo o Evangelho, como você explica isso? Pois é, Darlan, eu explico que Jesus quer mudar a cabeça da gente. Nós temos uma cabeça da sociedade de poder, de honra, uma sociedade do que é direito, o que é errado, e que nessa sociedade a cabeça da gente pensa dessa maneira. Se eu tenho razão, eu fico na minha, e a outra pessoa ou vem e se humilha e diz eu errei, desculpe, ou então acabou. E aí essa é a sociedade como a gente imagina, como a gente recebeu como herança, é a cultura normal. E Jesus começou esse discurso sobre a comunidade dos discípulos dele, falando do pastor que deixa 99 ovelhas no aprisco e vai atrás da ovelha que está perdida. Então, se o assunto é esse, se a proposta é esse, Jesus não separa uma da outra, uma coisa da outra. Do mesmo jeito que ele diz que a igreja, que a comunidade tem que ir atrás de quem está perdido, e não é a pessoa que está perdido que vai procurar, sou eu que vou procurar. Então isso também ocorre dentro da comunidade. Quer dizer, na relação comunitária, a tendência que é pensar as relações de uma forma, Jesus diz, muda tudo, subverte o senso comum. Então, se a pessoa errou, está culpada, talvez ela não tenha condições de reconhecer isso, de perceber. Então, é a pessoa que está sentindo, que tem consciência da coisa, Jesus diz, vai e procure seu irmão ou sua irmã. Então, Jesus sempre opta pelo mais fraco, pelo mais pobre. E no caso aqui, quem é que é mais pobre? Quem é mais pobre é quem pecou, quem errou, quem está por baixo. Então, Jesus pede que a opção seja por essa pessoa. Isso é muito difícil, uma das coisas mais difíceis do Evangelho. Que consequências isso tem para nós hoje? É muito interessante, Darlan, que quem quer viver na comunidade de Jesus nunca pode se negar ao diálogo pessoal. Sempre tem de se preocupar em se reconciliar com algum irmão, irmã, com o qual surge algum problema.
Então é muito importante a gente ouvir Jesus dizer hoje para mim e para vocês: se seu irmão ou sua irmã pecar contra você, vá e tome a iniciativa do diálogo. Isso não é fácil, mas é o que ele diz para a gente. Jesus e os seus desafios em segui-lo, né? Jesus aponta 3 níveis de ação, né? Ou 3 etapas de solução, vamos assim dizer. O primeiro é o diálogo a 2. E aí, o segundo, se essa etapa não solucionar, procure 2 ou 3 pessoas que possam ajudar. E a terceira saída, né? A terceira ação, se mesmo assim não funcionar, tentar o diálogo em comunidade. E aí a pergunta é, será mesmo que adianta, Marcelo? Pois é, eu não sei se adianta, não é fácil. Eu tenho mais de 50 anos de pastor, de monge, já fui coordenador de uma comunidade que tinha muito conflito, como qualquer outra comunidade, e poucas vezes eu vi isso funcionar. Algumas vezes, sim, eu vi pessoas que viveram esse caminho muito seriamente, mas não é o normal, não é o mais comum. Jesus pede uma ética nova que muitas vezes a gente não tem. A minha experiência em Goiás, na comunidade que eu coordenei, era que quando um irmão tinha dificuldade com o outro e ele precisava de alguém para ajudar na relação, primeiro, dificilmente alguém se colocava. As pessoas diziam, não é problema meu, João brigou com José. Problema deles dois, eu não tenho nada a ver com isso. Essa era a mentalidade. Eu não vou me meter. A mentalidade era essa. Quando Jesus pede que a gente seja mediador de paz, que todo cristão seja ministro da reconciliação. Então, como é que eu vou dizer, não é problema meu, deixa os dois brigarem? Então, a primeira coisa é essa. Segundo, às vezes, a pessoa que está ofendida, a tendência é desabafar. É que quando um tem dificuldade com o outro, é a tentação, é se abrir e desabafar, não com a pessoa que pode reconciliar, que é mais amigo do outro, que pode ajudar, mas justamente, às vezes, procura quem tem mais dificuldade. Então, no lugar de colaborar para a reconciliação, é como se você jogasse mais brasa, mais lenha na fogueira. Piora. Então, Jesus propõe o diálogo, a reconciliação, baseada numa lei judaica antiga. Se você tiver alguma queixa contra o outro, vai e fale com a própria pessoa. É uma questão de ética. Então, por exemplo, na comunidade do Arturo Pauli, que era um espiritual italiano, um grande amigo da gente, que já está no céu, ele dizia, você nunca pode falar sobre o outro por trás uma coisa que você não tenha coragem de dizer a ele na frente. Se você não pode falar na frente, não fale por trás. E depois vá e faz discursos sobre libertação, justiça social. Mas tudo isso é mentira, porque você não faz justiça dentro de casa. Você não é justo e justa com a pessoa com quem você mora. Como é que vai ser justo e justa com a população do mundo? Então, comece por você, na relação de casa, a ética de libertação, de justiça social que você propõe para o mundo. Tá certo, Darlan? Com certeza, Marcelo. Eu acredito que isso elimina a possibilidade de falácia, né? De falar por trás e também acabar com toda essa questão de fofoca, de murmuração. É curioso como o evangelho de Jesus é tão atual, né? E o curioso é que isso acontece em todos os grupos, né? Mesmo de grupo de espiritualidade libertadora, enfim, não importa, isso acontece, esse tipo de ética às vezes não parece ser muito respeitado. E aí eu te faria outra pergunta nessa linha, né? O que fazer quando essas propostas de Jesus não funcionam? Qual seria a melhor saída?
A comunidade do Evangelho de hoje, Mateus, sabe por experiência que às vezes não funciona mesmo, nem isso. Porque, como diz o povo, dois não brigam quando um não quer. Vocês já ouviram esse ditado, né? Mas também dois não se reconciliam quando um não quer. Não adianta eu querer me reconciliar com você, se eu não quiser, não tem reconciliação. Então, a pessoa responsável pelo problema não aceita se rever, não muda de posição. O que você vai fazer? Então, no Evangelho de hoje, Jesus diz duas coisas. Primeiro, que ele assume a postura da comunidade. Para mim, isso foi muito importante. Imaginem que aquilo que Jesus, no capítulo 16 de Mateus, diz com relação a Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ele disse agora nesse texto de hoje, vocês vão ouvir no Evangelho de hoje, para toda a comunidade, o que vocês resolverem, a posição que vocês tomarem é a minha. É uma responsabilidade muito grande. Mas quer dizer que se a comunidade considera que você é culpado, para Jesus você é culpado. E a segunda posição, a segunda ideia que Jesus diz, é que se a pessoa não escuta a comunidade, então ela seja para você como um pagão, um publicano e pronto. Aí a Igreja Católica e outras igrejas tiraram daí a ideia de que a excomunhão. Agora, por exemplo, que houve aí um conflito com relação a essa história da discussão sobre aborto, tem gente de igreja, padre, até bispo talvez, que fica falando de excomunhão, excomunhão. Quer dizer, Jesus não fala em excomunhão. Jesus diz, seja para você como um pagão publicano, quer dizer o quê? Você não tem mais responsabilidade sobre ele. Porque eu, por exemplo, Marcelo, me sinto responsável pelos irmãos e irmãs que são de uma comunidade à qual eu pertenço, o que eu coordeno, o que eu trabalho nela. Então, eu sou responsável. Agora, se a pessoa não me escuta, se a pessoa não escuta dois ou três que falam com ele, e a pessoa não escuta a comunidade, eu me desresponsabilizo. Quer dizer, não quer dizer que eu vou condenar, não quer dizer que eu vou excluir, não há excomunhão, é simplesmente eu não sou mais responsável por aquilo, eu fiz o que eu podia. É isso, a questão é essa. Então, não se justifica excomunhão, Dá. Como você traz, é muito importante a gente frisar isso, né? Até porque na história da igreja, muitas vezes essa palavra foi compreendida como se Jesus estivesse, de fato, fazendo exclusão ou excomunhão. E aí a gente, conforme você trouxe, é muito pelo contrário. Ele deixa claro que o diálogo e a reconciliação são condições indispensáveis para a oração. Acho que é a partir daí que inicia esse processo até da conversão, não é isso? Pois é, mas as pessoas não têm ideia sobre isso. Uma vez, quando eu era monge novo, e fui pela primeira vez a um mosteiro de Curitiba, que depois se tornou a minha comunidade quando mudou para Goiás. E eu cheguei lá de noite, naquela época os monges tinham aquela disciplina, todo mundo em silêncio, e o prior, que era o coordenador da comunidade, me recebeu, me levou para comer, já era tarde à noite, e para dormir, né? Eu ia dormir. Mas aí na mesa eu perguntei a ele, Felipe, como é o horário amanhã de manhã? Para saber até que hora eu dormia, etc. Ele disse, o ofício da manhã tal hora. Aí eu disse, e a missa comunitária? Ele disse, nós não estamos tendo missa. Assim meio reservado, mas disse. Aí eu disse, não temos missa, um mosteiro beneditino? Como? Vocês não estão celebrando missa? Ele disse, não, dois irmãos brigaram um com o outro. E enquanto eles não se reconciliarem, a comunidade inteira não celebra. A Eucaristia é o sacramento da unidade. Se não tem unidade entre a gente, que sentido tem a Eucaristia? Então nós estamos em jejum eucarístico há uma semana. E eu caí assim, nunca na minha vida eu tinha imaginado uma comunidade religiosa de monges que no domingo, na semana, não celebraram porque um irmão brigou com o outro. Quer dizer, isso é que é levar a sério a Eucaristia, gente. Jesus tinha dito no Sermão da Montanha, se 2 ou 3 de vocês se colocarem de acordo
para pedir ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes dá. Ele disse nessa palavra agora. No Sermão da Montanha, ele tinha dito, se você está diante do altar para apresentar uma oferenda, e se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferenda diante do altar e vá primeiro se reconciliar com o irmão. Então, portanto, é a mesma coisa, né? É tão importante, Darlan, que a gente coloque na cabeça da gente, não vale a oração se eu não faço um esforço de reconciliação e de unidade com os irmãos. Curioso que tem um canto, né, que fala justamente isso. Deixa a tua oferta diante do altar e vá primeiro a reconciliar. Eu acho muito bacana. E aí, Marcelo, para mim, uma das passagens bíblicas que eu sou apaixonado é uma que vem no sentido até de uma promessa, né? Onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas no meu nome, eu estou no meio delas. Então, Jesus, a partir disso, nos mostra, nos deixa ainda mais claro sobre a questão de ser igreja, de viver igreja, viver essa comunhão. Estar unidos em comunhão com Cristo, por Cristo e em Cristo. Eu acho isso muito fantástico. Maravilha, é isso mesmo. Acho que você quer deixar uma palavra para a juventude? Então, acredito que quando a gente faz essa partilha, né, aqui na partilha do Evangelho, do Caminhando, muitas pessoas são inundadas assim, de tantas reflexões bacanas que você faz, que você provoca na gente. Na realidade brasileira atual, onde constantemente, diante de posições intolerantes, rígidas, Jesus nos chama radicalidade. E aí é interessante a gente entender essa radicalidade como partir da raiz, né? Ou seja, as raízes dos problemas. Não a inflexibilidade, a rigidez, ao fundamentalismo, ou nenhum fundamentalismo quase não sai. De nenhum tipo ou matiz. Devemos ser intransigentes na defesa do direito à justiça, na luta contra a xenofobia, a exclusão social, o racismo, a homofobia. Defendemos até o fim o direito dos povos originários e seus territórios e culturas. A gente está vendo aí uma devastidão de coisa assim tão cruel, né? Sobretudo com os povos indígenas que têm sofrido tanto. E Jesus nos chama a viver essa luta, sem que a gente nunca deixe se desumanizar pelo inimigo. É um campo de concentração nazista, uma moça chamada Et Hillesum, era uma judia de 28 anos, ela afirmava: nossos opressores podem tirar tudo de nós, podem até roubar a nossa vida, só não conseguem roubar a nossa dignidade e a sensibilidade de pessoas humanas. Então, que a gente não perca essa dignidade, essa sensibilidade da humanidade que Jesus deixa tão claro e que nos faz tão verdadeiro perante o seu amor e a sua presença no meio de nós. Que alegria, que coisa bonita, né, gente? Que mensagem linda. Então, obrigado, Darlan. Vamos continuar juntos, caminhando. Uma boa semana para vocês. Deus abençoe a todos e a todas. Beijo no coração, meu povo. Excelente semana e a gente segue caminhando.